meus amigos, estamos aqui estudando fragmentos do meu mais recente livro, o livro Construtores da Nova Era, publicado pela editora Letra Espírita. Então estamos numa série, a série Construtores da Nova Era. Esse é o segundo vídeo. Não é uma leitura linear da obra, mas estou pensando fragmentos e analisando com vocês. E se você está lendo a obra, nos dê um retorno, faça aí o seu comentário, nos envie alguma consideração para a gente ter essa partilha, essa troca. O livro, o vídeo anterior, intitulado Espiritismo Não é Coisa de Gentinha, né? Foi o primeiro vídeo da série, e hoje vamos ver um fragmento interessante, o diálogo, um estudo que os personagens estão fazendo na casa de professor Flammarion. Então há uma conversa entre Sofia, né, e participantes do grupo, muito interessante, sobre Allan Kardec e sobre a valorização de tantas figuras sem conteúdo, né, pela grande mídia. Porque os buscadores da verdade, os construtores da nova era, eles são espíritos que buscam as grandes referências, os grandes seres, né, e não indivíduos que às vezes têm fama, têm prestígio, mas não têm tanto conteúdo real para a melhoria do planeta, né? Então vejam que interessante o diálogo entre eles. Também tenho lido algumas coisas dele pela internet, prosseguiu Sofia, também com grande entusiasmo, falando de Allan Kardec, né? Sou de família evangélica, mas vou falar uma coisa que estou percebendo. Talvez seja muito ousado o que vou dizer e possa parecer até exagerado e que minha família não me ouça. Mas tenho descoberto que o grande reformador do cristianismo não foi Martinho Lutero, e sim esse francês. Puxa, pensei que só eu estivesse impactado com os textos dele. Falei surpreso. Rubens, que é o narrador personagem, né, comentou. Na minha função de Sherlock Holmes, que o Rubens na história ele diz que ele é o Sherlock Holmes do Espiritismo, ele está sempre buscando entender, né? Encontrei inclusive uma oração que ele fez ao ser cientificado de sua missão pelo Espírito da Verdade, o Espírito que sempre o orientou. Essa oração está presente na segunda parte do livro Obras Póstumas, uma coletânea de escritos do professor Allan Kardec, publicados após sua morte. Posso ler? Todos concordaram e eu li emocionado. Então é uma prece, uma oração que Kardec faz quando recebe a missão de codificar o Espiritismo, de organizar, de sistematizar a doutrina espírita. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e, com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Que coisa mais linda, disse Sofia com a emoção estampada no rosto. Ainda não tive tempo de ler muita coisa sobre ele, mas quero ler. Acho que perdemos tanto tempo na juventude idolatrando tantas figuras vazias da grande mídia e deixamos de conhecer os grandes sábios que, de fato, têm colaborado com a evolução humana. Acho que eu e Rubens somos meio diferentes, para não dizer estranhos, professor. Será que somos deste planeta? Tem dia que me sinto uma extraterrestre. Passamos horas conversando sobre espiritualidade, ufologia, fenômenos paranormais. Então, Sofia, diante daquela oração de Kardec,
ela fica impactada com a grandeza do gênio francês e comenta que muitas vezes a gente passa pela juventude sem ter essas referências, sem ouvir de Jesus, sem ouvir de um Allan Kardec, de um Martinho Lutero, de um grande autor, de um grande pensador, de um grande filósofo, e ficamos voejando rasteiramente em torno de figuras apáticas, de figuras que ocupam a grande mídia, que não tem muito conteúdo interessante a oferecer, né? E muitas vezes até conteúdos negativos. Então eu penso que cada vez mais os espíritos que estão chegando à Terra buscarão essas grandes referências, né? Dizem que Chico Xavier se dedicava a estudar a vida dos santos. E tem gente que até critica isso, que ele quis copiar os santos. Que coisa maravilhosa, né? Se Jesus é o santo dos santos, é o nosso modelo e guia, e Chico estudava a vida dos santos para se elevar, muito melhor do que estarmos estudando vidas de bandidos, de criminosos, de falsários, de pessoas que enganam o povo, de políticos corruptos, de tanta gente sem nenhuma responsabilidade social, né? De artistas que tombam quase bêbados nos palcos, ou que suicidam direto ou indiretamente através dos seus vícios. Então, quer dizer, está na hora de nós buscarmos as referências superiores para construirmos uma nova consciência, respeitando todos os seres, a forma de viver de cada um, o jeito de pensar, acolhendo todo mundo, né? Mas tendo como referência, como modelo, esses espíritos de escola, esses espíritos superiores que ao longo da historiografia humana estiveram na Terra. Falemos deles para os nossos filhos, né? Será que a gente tem um tempo, nós espíritas, de falar um pouco para os nossos filhos sobre Allan Kardec? Certamente eles conhecem os grandes jogadores de futebol, né, os esportistas, alguns músicos, artistas, tudo bem, mas desses grandes gênios da alma, de Chico Xavier, será que falamos para os nossos filhos de Chico Xavier, dessa figura sublimada, desse homem que dedicou a vida integralmente ao Cristo? Então penso que se desejamos uma humanidade moralmente mais elevada, é por aí. Há tanto sofrimento no mundo porque nós não priorizamos a espiritualidade. Essa é a verdade. Nós escolhemos a melhor escola para os nossos filhos, a melhor roupa e tudo. Mas será que nós apresentamos o Evangelho, a cartilha de elevação espiritual, a doutrina dos Espíritos? Será que levamos os nossos filhos com alegria para os centros espíritas? Será que nos nossos lares fazemos o Evangelho no lar? E quais são as nossas principais referências? Falamos de um Divaldo Franco, falamos de grandes autores espíritas, pensadores espíritas, homens e mulheres, uma Dona Isabel Salomão, que obra fantástica, encarnada ainda conosco em Juiz de Fora, ou sequer conhecemos essas figuras. Então, está na hora de ir mudando a mentalidade, né? Senão depois vamos continuar reclamando. Por que o mundo está tão ruim? Por que tanta corrupção? Por que tanta maldade? Do que nos alimentamos, né? Vocês veem a grande mídia fazendo documentários sobre esses seres extraordinários? Quantas vezes a mídia divulgou o trabalho fenomenal de Divaldo Franco? Poucas vezes, né? Meditemos sobre isso. Continue acompanhando a nossa série. Muita luz e paz.